texto que eu já preguei algumas vezes sobre ele, mas normalmente dando um enfoque na cura desse texto, a cura que Jesus promove. Mas eu quero trazer para você uma palavra sobre ainda 2014. Nós tivemos no dia 31 um culto maravilhoso, um culto gostoso de comunhão aqui, liberando algumas palavras para esse ano. Mas hoje eu quero dar uma ênfase nisso também, sobre essa caminhada de 2014. Nós vamos estar falando bastante sobre o assunto reis e sacerdotes, vamos estar insistindo nesse assunto, conversando sobre isso, mas hoje eu quero falar sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa caminhada. Diga comigo assim: indo eles, estando a caminho, a nossa caminhada. Amém. Esse é o tema daquilo que eu quero conversar com você nessa manhã. E você que está com a sua Bíblia, abra comigo por gentileza, ou acompanhe os monitores, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, 11. A Bíblia nos diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, indo eles na sua caminhada, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que declaração maravilhosa essa de Jesus! Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Nós vamos terminar exatamente com esse texto, mas eu gostaria de destacar com você um pouco desse cenário do que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém e ele passou ali pela Samaria e Galiléia, nessa região. A maioria de nós, provavelmente você já sabe que a Samaria era uma região em que moravam os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura do judeu com povos pagãos, povos que vieram de outras terras. Isso significa que o judeu lá de Jerusalém não considerava o judeu samaritano, um povo puro, um povo digno da presença de Deus. É interessante que Jesus, volta e meia, ele passa aqui pela Samaria, né? A história famosa da mulher samaritana junto ao poço de Jacó, e Jesus ele passa por ali. E com isso ele já está demonstrando o seu ministério universal. Ou seja, ele veio sim para o judeu, mas ele veio também para o gentil, o impuro. E sabe quem era gentil e quem era impuro? Dê uma olhadinha para o seu lado. É um ex-gentil, ex-impuro. Esse que está do meu lado era muito impuro. Mas enfim, né? É para nós. Eu não sou responsável por você fez. Mas é para nós que Jesus veio. Quando a Bíblia fala que ele passava pela Samaria, eu consigo me identificar com Jesus. Ele vai demonstrando, sabe uma coisa? Eu vim para você, cheio de pecado, cheio disso, daquilo, de confusão, eu vim para você. E é mais interessante nós vermos que a Bíblia ela é um livro tremendamente honesto conosco. Todos esses 10 leprosos, cada um deles tinha a sua história, os seus projetos, os seus alvos, né? O 2014 dele na agenda marcadinho. No entanto, a Bíblia nos mostra que os 10 ficaram leprosos. Você sabia que eles não nasceram leprosos? Mas o que eu tenho a ver com isso? A Bíblia nos mostra, mas que na nossa caminhada surgem algumas lutas, algumas intempéries. Mas 2014 não vai ser um mar de rosas? A Bíblia não diz isso. 2014 nós vamos crescer de glória em glória. Mas crescer, às vezes, envolve desconforto, envolve
touro. Você não lembra porque você era bem pequenininho, mas as mães lembram quando nasce o dentinho da criança, dói, mas precisa nascer, não é verdade? Você não lembra porque você já está bem grandinho. A Bíblia diz que nós vamos crescendo. E esse texto nos mostra que lutas, às vezes lutas inimagináveis, aparecem na nossa caminhada. Imagine você ser leproso. Imagine que frustração da vida desses homens, que decepção, que derrota. Muito mais ainda com o diabo os acusando, dizendo: você está leproso por causa desse e daquele pecado. Portanto, de uma vez que você é indigno da presença de Deus. Amados, muitas vezes nós nos encontramos em situações assim. Já não aconteceu com você? Além de você enfrentar uma luta, ainda saber que você está naquela luta por causa de um pecado, você não se sente o pior dos seres humanos? Outro dia eu vi um filme, estava assim, já tinha começado o filme, e tem um flashzinho, um filme feito aqui em Curitiba. Tem uns palavrões no meio, uma coisa assim, mas eu insisti, assisti um pouquinho, e tem uma cena que tem um motoboy, não sei se alguém viu aquele filme, tem um motoboy assim, e ele começa a discutir com um senhor assim de idade no trânsito, e por bobagem, um fechou outro, que fechou um, que vai, não sei o quê. E aí o jovem começou a ofender o velhinho no carro, que se ofendeu, e o velhinho saiu do carro com uma arma e atirou em direção ao motoboy. Alguém viu esse filme, essa cena? Viu se nós comendo uma pipoquinha mesmo assim? Mas enfim, só que o tiro não acertou o motoboy. O tiro acertou um jovem do outro lado da rua, que caiu morto instantaneamente. E aquela cena, eu fico imaginando, e está estampado no rosto do artista, né, que deu o tiro, o desespero, a frustração, a angústia. Como é que eu fui fazer isso? Já não aconteceu com você? Às vezes, estamos em lutas, e não temos nada a ver com isso. O diabo vem e bate, porque ele é usurpador. Mas muitas vezes nós mesmos nos causamos algumas dores. A boa notícia é que Jesus é a resposta para ambas as situações. A Bíblia nos diz, amados, que esses 10 homens, eles foram em direção a Jesus. Vocês viram a notícia? Claro que viram, porque isso aí está todo dia no jornal, que na nossa nação, 3 presos foram decapitados lá no Maranhão. Você teve coragem de ver a cena? Não? Quem teve coragem de assistir e ver a cabeça arrancada, colocada no peito do morto? Alguém viu, não? Que bom que vocês não estão vendo tanta televisão, mas enfim, né? Eu fiquei olhando aquilo ali, assim, meio, olhando assim, né? Entrei lá no YouTube, e daí vi aquele negócio lá, e isso traz esse assunto. Você sabia que cada um daqueles mortos tem um pai, tem uma mãe que estão sofrendo? Eu vi essa semana que o pai de um dos meninos que foi morto lá, ele contou 180 furos de faca no corpo do filho dele, fora a cabeça degolada. O mundo, amados, está gemendo. E você olhou, mas o que eu tenho a ver com isso? 2 coisas eu quero destacar. Primeiro, nós precisamos ser bênção na vida dessas pessoas. E, em segundo lugar, se você está também passando por algumas lutas grandes, você precisa, esse ano, ser abençoado. Quando eu ouço o testemunho da irmã, né, sobre o pai que estava no hospital, isso aqui, mas nós precisamos ser bênção para as pessoas, ser o socorro para as pessoas. Mas é interessante que esses 10 leprosos, eles vieram em direção a Jesus. Então, até aqui a minha introdução, né? Mas eu quero destacar a primeira decisão que você e eu precisamos tomar. E é uma decisão diária. A Bíblia diz que os 10 vieram, eles pararam de longe. Você conhece o contexto, o leproso ele não podia se aproximar. A Bíblia diz em Levítico que quando um leproso chegasse, quando alguém chegasse mais perto do leproso, ele tinha que gritar: sou impuro, para as pessoas não se aproximarem. A Bíblia diz que os 10 pararam a certa distância. Isso já denota a própria vergonha pela situação, talvez pelo próprio pecado que cometeram. Mas a Bíblia diz que eles foram ao encontro de Jesus. Você sabia que o diabo todo dia vai fazer tudo para manter você distante do Senhor Jesus? Você já percebeu? Lembra lá no final do ano nós falávamos sobre isso, e agora
para muitos as férias já estão terminando, outros estão no meio. O diabo investe pesado para nos afastar do Senhor Jesus. Ou nesse período de férias você leu a Bíblia do mesmo jeito que você leu durante o ano, orou da mesma maneira que você orou durante o ano? Como que foi? Mas quando a Bíblia diz que esses homens, no versículo 12, saíram ao encontro de Jesus, essa precisa ser uma decisão diária no seu e no meu coração. Ir ao encontro do Senhor Jesus. Mas eu não sou mais leproso. Mas o perigo de nos tornarmos leprosos por nos distanciarmos de Jesus é inimaginável. Quantas pessoas que você e eu conhecemos que um dia frequentaram a igreja e hoje não estão mais, não andam mais com Jesus, estão à mercê das 180 facadas no corpo, de ter a cabeça degolada. Amados, veja o quanto a vida é frágil, né? O ícone nacional aí, de herói nacional, arrebentou a perna. Candidato a Ayrton Senna, né? E agora está lá. O Michael Schumacher, o herói dos heróis, não sei o quê, de uma forma assim espantosa, rachou um coco lá numa pedra. Você percebe como a vida é frágil? E como lutas aparecem onde menos se imagina? A boa notícia, sabe qual é, mas que você e eu temos o privilégio de ir ao encontro de Jesus todo dia. De repente, esse ano já você teve alguma frustração na sua casa, talvez no teu trabalho, talvez alguns planos que você já fez e mas já não deu como eu queria, mas você sempre pode ir ao encontro de Jesus. Por exemplo, para hospitalizar, que vantagem ir ao encontro de Jesus. Imagina enfrentar tudo isso sozinho, sem Deus, sem Jesus. Mas esses 10 leprosos, eles nos ensinam isso, e eles estão prestes a não ser mais leprosos. Mas eles vão ao encontro de Jesus. Em 2014, não abra mão de ir ao encontro do Senhor Jesus. É tempo de fechar um pouco mais, talvez a geladeira, o televisor, o computador, e ir mais ao encontro do Senhor Jesus. Mas isso com certeza define o final do ano que você e eu teremos. Isso com certeza molda como será o final de 2014. A Bíblia diz que eles foram ao encontro do Senhor Jesus. É interessante que logo no versículo 13, também, coloque por gentileza, no versículo 13, Lucas, a Bíblia diz assim: e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Agora aqui cabe uma informação importante. Isso aqui aconteceu antes do Calvário. Mas eu não posso então pedir misericórdia? Pode. Só que, amados, nós estamos depois do Calvário. As promessas, a obra de Jesus, a cura, a libertação, já aconteceu. Ela já está à nossa disposição. Portanto, amados, quando vem uma luta ou outra, não se deixe abater. Creia nas promessas de Deus. Por outro lado, eles nos ensinam que gritaram em alta voz. Eu pergunto para você, quando foi a última vez que você gritou em alta voz? Mas sabe o que significa gritar em alta voz? Significa que eles entenderam que só havia esperança em Jesus. Talvez já tentaram aqui, tentaram ali, fizeram isso, fizeram aquilo, pularam 7 ondas, se vestiram de branco na passagem do ano, e não sei o que mais, e não sei o que mais. Nada funcionou e eles gritaram em alta voz. Mas isso significa rendição total. A minha oração é que você e eu, que nós como igreja esse ano, possamos nos render totalmente a Jesus. Amém. Sabe aquele campo da vida que você não tem mais para onde ir? Já chegou nessa curva da vida, não? Jesus, se o Senhor não fizer, as coisas vão naufragar. Já chegou nessa esquina da vida? Esses homens chegaram. Eles olharam para o corpo apodrecendo literalmente e disseram: Jesus, se o Senhor não fizer, nós vamos perder. Davi, certa vez, quando ele estava numa curva dessas da vida, ele diz no seu desespero: Senhor, se eu morrer, eu não posso te louvar. Se eu estiver debaixo da terra, como é que eu vou louvar ao Senhor? Será que já chegamos nesse ponto? Esses homens chegaram. Amados,
Gritar em alta voz está falando de rendição total. Nos pequenos momentos, nos momentos importantes, por exemplo, na hora do louvor, né? Deus, eu vou me entregar totalmente ao Senhor. Na hora do seu devocional, da sua leitura bíblica, da sua oração, Deus, eu me entrego totalmente ao Senhor. Mas nós temos um ministério, uma expectativa muito grande acerca de cada um aqui. Você sabia que você está no rol das nossas orações? E uma das orações que eu mais faço, sabe qual é que sim, você seja abençoado, mas muito mais que você seja uma bênção. Você crê que é possível, de repente, amanhã ou depois, você ser um pastor, um pregador, abrir uma igreja, cuidar de uma igreja, cuidar de pessoas? A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Eles gritaram em alta voz. Será que não está na hora de gritar em alta voz? No sentido de, Senhor, eu me entrego totalmente nas tuas mãos. Deus, a minha vida te pertence 100%. A Bíblia diz que eles gritaram em alta voz, e quando eles mencionaram o nome de Jesus, eles logo chamaram de Mestre. E eu gosto disso. Eles poderiam muito bem questionar Jesus pela enfermidade deles. Eles poderiam apontar o dedo, Senhor, mas se o Senhor fosse tão amoroso mesmo, eu não estaria leproso. Isso já não passou pela sua cabeça? Deus, se o Senhor fosse tão bom mesmo, eu não estaria passando por isso. Só que mesmo no lugar de dor deles, eles olham Jesus, o Senhor é Mestre. Isso quer dizer o quê? Jesus, o Senhor sabe o que está fazendo. Mas nós precisamos aprender a crer como esses homens. Crer que Jesus tem o controle daquilo que acontece nas nossas vidas. Aquilo que acontece no seu trabalho, na sua casa, no seu emprego. É interessante, amados, que eles clamam por misericórdia. Como já disse, isso foi antes do Calvário. Agora, você e eu já conhecemos Jesus, a obra já está consumada. Nós só precisamos acessar pela fé as nossas vitórias, as nossas libertações. Eu conversava com um empresário essa semana ainda, e ele tinha feito um planejamento já para esse ano, e uns 30% desse planejamento não se cumpriu. Né? O seu cliente, ele decidiu comprar com o seu concorrente. Eu conversava com ele, sabe uma coisa? Deus está no controle. Muitas pessoas, quando sofrem algum revés, logo trazem sobre si próprias algumas palavras de maldição. Por exemplo, eu sabia que ia dar isso. Não vai dar certo. E não sei o quê. Deus está no controle da sua vida. Mas lembra que nós temos orado para que nessa igreja ninguém pague aluguel? Continuo com essa oração. Talvez você já pode orar por isso, mas eu continuo com essa oração por você. Ninguém dessa igreja vai pagar aluguel. Em nome do Senhor Jesus. É um belo estudo de casa. Onde aquela igreja ninguém paga aluguel. Pelo contrário, aquela igreja a turma recebe aluguel. Mas eu não tenho minha casa, está dizendo que eu vou ter casa para alugar? Vai. Tem imóveis para alugar. Deus não faz assim. Mas lembra-se, os 10 estavam leprosos. Tudo isso que estava acontecendo, eles ainda estavam leprosos. Muitas vezes nós olhamos, mas não tem jeito, é que você não sabe quanto que eu ganho, quanto que eu devo, que casa própria. Você está viajando. Eu estava, mas agora eu estou aqui. Eles ainda estavam leprosos. De repente, para alguns de nós, ainda as finanças é uma área meio leprosada, meio mal cheirosa. Jesus, Mestre, Ele sabe fazer. Vá ao encontro de Jesus, como esses homens que se lançaram na presença dele. Mas é interessante, a Bíblia diz, em terceiro lugar, a Bíblia começa a destacar, eu já vou chegar no ponto que eu quero sobre a caminhada, mas veja o que a Bíblia diz no versículo 14, como Jesus reage frente a esses 10 leprosos. Veja o que diz a Bíblia no versículo 14. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes.
3 coisas que eu quero destacar aqui. A primeira, Jesus percebeu eles. Jesus olhou para eles. Jesus viu esses leprosos. Você já se sentiu meio abandonado na vida? Outro dia eu vi um pastor falar para outro: eu me sinto abandonado. Mas como abandonado? Se Jesus está com você. Você sabia que Jesus está olhando para você? Tá. Então não vai olhar aquelas partes. Ele está. Ele está olhando para você e para mim. Ele está tendo as suas necessidades, aqueles sonhos lá no fundo do coração. Ele olha para você e para mim. Não é maravilhoso, irmãos? Que Buda, que Confúcio, que Maomé, quem que olha para os seus seguidores? Só Jesus. E Ele continua com seus olhos postos sobre você. E a Bíblia diz que você é a menina dos olhos dele. Ou seja, você é importante para Jesus. Mas esse ano 2014, converta-se essa verdade. Jesus sabe o que está acontecendo comigo. Muitas pessoas, por sofrerem injustiças no seu trabalho, ou na sua família, ou no seu círculo de amizade, elas acham que Deus não está vendo. Estou falando de crentes. E por acharem que Deus não sabe, não está vendo, tentam fazer justiça com as próprias mãos. Deixa Jesus orar para você. Converta-se de todo o coração, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo a minha vida. A Bíblia diz, em segundo lugar, nesse versículo, que Jesus disse, Ele declarou palavras àqueles homens. Quanto você está ouvindo da palavra de Jesus na sua vida? Se compararmos 2014, nós precisamos afinar os nossos ouvidos. Jesus, Ele está falando. Amados, e Ele fala mais do que você e eu imaginamos. O problema é que muitas vezes nós não estamos ouvindo. Amados, Jesus, Ele não está rouco, mas Ele está rouco, mas está, de tanto falar conosco algumas coisas, alguns sonhos, alguns alvos que Ele tem para você e para mim. Jesus falou com aqueles leprosos. Mas eu sei que você quer ouvir a voz de Jesus. Agora, como que eu faço para ouvir a voz de Jesus? No mínimo, aquietando-se um pouco mais na presença dEle. No mínimo, aquietando-se um pouco mais na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus falou com esses leprosos. Mas é uma promessa. Jesus quer falar com você esse ano. Alguns aqui vão ouvi-lo audivelmente, outros vão ouvi-lo pela palavra de Deus, outros vão ouvi-lo no seu coração, mas Ele quer falar com você. Eu sei que tem pessoas aqui que já estiveram envolvidas em ministério, e talvez por alguma razão ou outra você pensou: não, eu agora vou dar um tempo, uns 20 anos mais ou menos, isso não vai dar certo. Misericórdia. Jesus vai falar tanto com você, a ponto de você pular da cadeira e dizer: eu quero servir a Jesus. Amém. Eu vou servir, eu vou me deixar ser usado. Ouça a voz de Jesus. Mas a Bíblia diz, em terceiro lugar nesse texto, que Jesus declarou para eles: vão mostrar-se aos sacerdotes. Por que Ele disse isso? Mas a Bíblia diz que Jesus ele veio para cumprir toda a lei. Jesus ele era acusado de quebrar a lei, mas Jesus ele cumpriu toda a lei. Ele não tropeçou em nenhum aspecto. E você sabe quem dava o alvará de cura, ou a certidão de cura para o leproso naqueles dias? Era o sacerdote. Era assim que funcionava. A pessoa, aquele cara leproso, ele tinha que apresentar-se de X em X tempo para o sacerdote, que iria examiná-lo e dizer: ok, você está limpo, você pode voltar para a sua família. Jesus está simplesmente cumprindo a lei. Não é interessante? Mas isso me chama a atenção para um aspecto. Muitas vezes nós esperamos algo extraordinário. De repente, a irmã, aqui pegando o testemunho da irmã, de repente, olha, para visitar meu pai no hospital, precisa ser um anjo gigantesco, né? Ou assim, um negócio assim. E Deus mandou um Wilson. Deus faz um Wilson, Deus. Oh, meu Deus, não é possível. Porque ser um anjão daqueles, cor-de-rosa, azul, verde. É o Wilson, é o Arno, é a Belinda, é o Hernando, é o Gilberto, é o Jefferson. É esses que Deus usa. Não é interessante, amados? Não é impressionante, Deus? Vão mostrar-se aos
E aqui entra agora o ponto que eu quero falar com você daqui, então é a nossa introdução. A Bíblia diz que esses 10 leprosos, primeiro, tomaram a decisão de ir até Jesus, reconheceram ele como mestre, ficaram parados de longe, talvez envergonhados pela própria situação, mas finalmente perceberam que Jesus os viu, que Jesus dirigiu palavras, e agora Jesus propõe uma caminhada para eles. A Bíblia não diz a que distância o sacerdote estava deles. A Bíblia não diz por quantos lugares eles teriam que passar. Mas o sacerdote não ficava numa vila isolada. Eles tinham que passar pelo meio das pessoas. Eles tinham que expor-se naqueles dias. Eles tinham que se expor confiando na palavra do Senhor Jesus. Amados, estes homens, a Bíblia diz que eles foram purificados. Sabe o que significa? Em primeiro lugar, o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer, está escrito, amados. É uma promessa. O sujeito era leproso, era uma Kombi de leprosos. Uma Kombi mais uma Kombi cabe 9. Era mais que uma Kombi de leprosos. Todos foram curados. Por que Deus não pode fazer um milagre na sua vida? Não é maravilhoso? Mas é interessante que eles estavam caminhando. E eu consigo ver a caminhada desses homens. Talvez eles discutindo entre si: olha, pessoal, o mestre falou que nós íamos lá no sacerdote, só que o sacerdote mora lá no centro, lá no templo. Vamos fazer o seguinte: vamos aqui pelo contorno sul, né? Ou pelo contorno norte, vamos desviando, mas não pela Avenida das Torres, ou não pela Joaquim Nabuco, vamos desviando. E ali, confabulando entre si, e uma horda de demônios na orelha deles dizendo: não vai dar certo, vocês vão ser apedrejados, vocês vão ser frustrados. Amados, Deus libera a palavra sobre a sua, sobre a minha vida. Por exemplo, você não vai pagar aluguel. Você decide crer na promessa de Deus, e isso não é simplesmente uma palavra assim. A Bíblia diz que Deus é o Deus do ouro e da prata, e Ele quer dar a você bens e riquezas, e você pode crer e viver de acordo com essa verdade, ou não vai acontecer, nem vou orar, nem conta vou fazer, nem vou dar uma folhada no jornal para ver se tem algo a ver. Ano passado, não sei se o Rony compartilhou aqui, eu sei que ele não está viajando, mas é público esse testemunho dele. Eles estavam procurando uma casa, não tinha. No começo do ano ele falou: olha, era inimaginável comprar uma casa. E ele comprou uma casa, que é o dobro do valor que ele imaginava, um pouco mais, por acho que 2/3 do que a casa valia. Um negócio assim misterioso. É um negócio do céu, assim. Ou você crê e dá uma olhada, e sabe como aconteceu? Ele começou a ver e dar uma olhadinha no jornal, ou na internet, né? Começou a olhar, procurar. Mas esses leprosos, eles precisavam dar os seus passos em cima da promessa de Jesus. O que eu vou dizer agora, coloque assim com muito cuidado. Por exemplo, se você está acostumado com aquele remedinho de todo dia, sabe aquele azulzinho, aquele cor-de-rosinha, todo dia aquele remedinho, quero dizer com muito cuidado, é você e Deus que decide. Mas será que não está na hora de começar a crer na cura de Jesus? E de repente abrir mão de tudo aquilo? Fecha parênteses. É você e Deus. O Arno falou para parar de tomar remédio. A Bíblia diz que Jesus já curou você e a mim. Será que está na hora de dar alguns passos de fé? Será que não está na hora? A Bíblia diz que os 10 leprosos eles foram caminhando. Um passo, outro passo, os demônios ali dizendo: não vai dar certo, não vai funcionar, não vai dar certo, não vai funcionar, esqueça, não é bem assim, você nunca vai ter tua casa, você não vai ser curado, teu casamento é uma droga, não é assim. Só que Jesus liberou a palavra: vão mostrar-se ao sacerdote. A Bíblia diz que certa feita está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 5, põe lá para nós, depois voltamos para esse texto. Lucas capítulo 5, versículo 5,
A Bíblia diz: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Baseado no quê? Na tua palavra, Senhor. Amados, o tapete sobre o qual você e eu precisamos aprender a nos mover é em cima da palavra do Senhor Jesus. Não confissão positiva, não eu acho que, eu penso que, mas em cima da palavra do Senhor Jesus. Pegando o texto que o Vicente leu na introdução aqui, Provérbios 4:22, a Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para o teu corpo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Não as deixe desviar dos teus olhos, porque elas são saúde para o teu corpo e vida para os teus ossos. Amados, a palavra de Deus é o meu alicerce, a minha base. Mas eu não conheço nenhum texto que fala sobre cura, mas a Bíblia toda fala sobre isso. Por que não começar a grifá-los na Bíblia e orar em cima disso? Por que não começar a marcar e ler em casa, em vez de só no domingo você ouvir falar sobre Malaquias 3, que fala sobre dízimos? Por que não começar a ler e orar em cima desses textos? Quando a Bíblia diz que Deus quer abrir as janelas do céu e derramar sobre você uma bênção tal, que é sem medida. Tem vaga para essa bênção? Eu quero. Mas por que não começar a orar em cima disso? Mas, amados, o que nós fazemos muitas vezes? Nós recebemos a palavra de Jesus, estamos na nossa caminhada, mas olhamos para o noticiário, para as circunstâncias e pouco valor damos para as promessas bíblicas. Quão diferente será quando você e eu, diante das dificuldades que enfrentarmos, começarmos a declarar a palavra de Deus? Eu me lembro nos anos 90, bem no comecinho de 89, 90, 91, nós morávamos em São Paulo e naquela época, muitos de vocês devem lembrar-se que uma mulher muito usada por Deus no Brasil, ainda é até hoje, mas na época era mais, era a pastora Valnice e o homem, lembra? Quem lembra? Os mais antigos, né? E ela desenvolveu lá, era um negócio até meio na lei, assim, era na graça, mas era meio na lei. Ela tinha uma espécie de um relógio de oração. Quem lembra disso? Né? Orar, né? Assumir a armadura do Espírito. Mas por que eu estou mencionando isso? Uma ênfase em declarar a palavra de Deus sobre a sua própria vida, independente das circunstâncias da sua volta. Declarar a palavra de Deus à sua volta, na sua vida, independente do que está acontecendo à sua volta. Eu comentei com vocês, aqueles que estiveram dia 31, também estive fazendo uma visita hospitalar com uma pessoa já quase 100 anos de idade. Um senhor que eu mesmo já tinha orado com ele, já tinha confessado Jesus, mas já há muito tempo não tinha contato com ele, e eu fui lá para orar mais uma vez com ele. Ele fez uma cirurgia, botaram um pedaço da perna, enfim, quase 100 anos de idade, que ele está quase na hora da formatura, né? E fui lá orar com ele. Estava lá visitando ele numa enfermaria, eu gostamos, conversamos, oramos, reafirmou a sua aliança com Jesus. E quando eu terminei de orar, tinha um senhor na outra cama, né? Ele estava assim deitado para a parede. E quando eu terminei de orar, que eu abri o olho, ele estava sentado na cama dele, olhando para mim, chorando. Ele disse: "O senhor pode orar comigo?" "Posso." E fui até ele e ele começou a chorar. "O senhor é pastor?" Eu falei: "Sim." E aí começamos a conversar e tal, e eu começou a abrir o coração dele. E pois é, a minha mulher foi embora, o meu filho advogado também foi embora, e a minha filha está mais de uma semana na praia, eu venho visitar, ela vai exatamente dia 31 de dezembro, e eu vou ficar mais uns 10 dias aqui, chora, né? "Se o senhor pode orar por mim?" "Posso orar por você." Amados, uma oração sua muda a história de uma pessoa. Você sabia que é assim? Uma declaração sua em fé, baseada na palavra de Deus, muda a história de uma pessoa, muda o futuro de uma pessoa. Mas onde estão, né, os cristãos dispostos a declarar essa palavra sobre a sua própria vida e a vida do seu próximo? A Bíblia diz, amados, que indo eles caminhando, eles foram curados.
Quantos passos eles deram? Quanto tempo durou essa caminhada? Será que foram 365 dias, menos 12 que já passaram, 2014? Quantos dias? Quantas vozes contrárias? Mas eles continuaram caminhando, baseados na promessa de Jesus. Você consegue ver a alegria desses homens ao verem a pedra restaurada? Tudo novinho, nariz novo, aquele cantinho, né? Os dedos, pele novinha, fresquinha. E aqui o caminho para o encerramento. Mas a Bíblia diz que o milagre vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz isso. E ponto final. E vai acontecer. Está escrito. Só que agora eu caminho para a conclusão, e a conclusão divide em 2 pontos. O primeiro deles, a Bíblia diz, no versículo 15, por gentileza, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Um deles. De vez em quando, eu penso que esta é a estatística de pessoas que são curadas, que são abençoadas e que vêm para testemunhar. Eu digo isso baseado nesse texto e muitos anos de ouvir testemunhos. Mas volta e meia, alguém me encontra e diz: eu precisava ter falado agora. O que é, irmão? Olha, lá no ano de 2005, 2013, eu estava arrebentado, estrupiado, destruído, estava com câncer, estava com isso e aquilo. Eu fui lá naquele culto e foi orado por mim e eu fui curado. Glória a Deus. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu devo mandar puxar o orelha. Pois é, podia ter realizado, eu já tinha parado de orar, pelo menos. Né? Mas 10 anos orando, não avisa. É por isso. É por isso, eu estou brincando aqui. Mas a pessoa podia ter se colocado em pé na terra e glorificado a Deus. Amados, essa estatística é cruel, é forte. Quanta coisa será que Deus já não fez na sua e na minha vida? E nós nos calamos, não demos glória a Deus. Amados, o próprio Jesus, ele questiona. E eu consigo ver ele aqui olhando para os seus discípulos: escuta, mas só esse samaritano, só esse querem considerar impuro, veio para glorificar a Deus. A minha oração é que você e eu possamos perceber a obra de Deus nas nossas vidas e não minimizá-las, não mesmerizar, mas sim glorificar a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nossa vida. Dizer: Deus, obrigado por esse prato de comida, Deus, obrigado por esse banquete, Deus, obrigado por essa noite de sono, Deus, obrigado por essas férias. Deus, eu reconheço a tua mão em cada real que o Senhor me abençoa, em cada amigo que o Senhor me dá, em cada aprendizado que eu tenho. Deus, eu reconheço a tua boa mão na minha vida. Amados, e aí eu caminho para a segunda conclusão, que Jesus ele termina esse texto, por gentileza, no próximo versículo. Então ele me disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amados, olhem como terminou a caminhada desse leproso. Muitas vezes, amados, na coletividade, na comichê de leprosos, talvez nem todos percebam a cura. Mas quando estamos sozinhos, você e Deus, lá no teu quarto, lá na tua sala, lá no teu banheiro, lá naquele cantinho que você tem que é você e Deus. É aquela vista da tua janela que você olha para o céu, é você e Deus. É hora de reconhecer a mão de Deus. A Bíblia diz que esse homem voltou e agora Jesus libera a palavra mais importante de todos esse texto. Ele diz para esse homem: levante-se e vá. Sabe o que ele está dizendo? Jesus quer colocar você e mim em pé. Diante de todas as agressões, ameaças do diabo, Ele quer nos colocar em pé. E quando Ele diz: e vá, Ele está dizendo: a minha paz vai com você, permanentemente. Ser curado da lepra é uma coisa, ter a paz de Jesus constantemente junto conosco. Você consegue imaginar em 2014, do começo ao fim, em paz?
Ah, não é possível. Alguma coisa ruim tem que acontecer. Não importa o que aconteça, mas estar em paz o ano todo. Ah, mas e as pancadas que eu vou levar? É algo que eu já levei. Estar em paz. Jesus diz: levante-se e vá. Ah, mas eu consigo ver Ele falando para você e para mim nessa manhã, para você nos levantarmos hoje de manhã aqui e seguirmos, e cada um seguir o seu caminho. Não é verdade? Só que com Jesus, em plena paz, em segurança, em tranquilidade, em confiança. Muitas pessoas, elas baseiam a sua paz na conta bancária. Muitas pessoas baseiam ou extraem a sua paz de pensamento positivo, mas com você comigo não é assim. Nossa paz vem de Jesus. Levante-se e vá. E Ele diz: a sua fé, a sua decisão, o seu posicionamento de me glorificar, diz Jesus, salvou você. Você vai caminhar para um nível maior de glória do que todos os outros 9. Amados, nós não precisamos dar um exemplo aqui. Sabe quem é uma das pessoas mais abençoadas dessa manhã? Essa família. Porque veio aqui, se preparou, dá um espinho na barriga, subir aqui e falar, mas glorificou a Jesus. É um domingo diferente. Mas precisa ser assim na vida de cada um de nós. Irmãos, eu posso testemunhar? Pode e deve. Nós temos espaço todo domingo aqui para testemunhar, mais de uma pessoa. Procure os líderes da integração, o Flávio, o Wilson. Nós temos ali um formulário, queremos o seu testemunho. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o seu testemunho. A Bíblia diz que ao final dessa história, Jesus ele olha, esse homem voltou para glorificar a Deus. E Jesus disse: a sua fé o salvou. A minha oração é que você e eu possamos ter experiências como essa esse ano, em que o próprio Jesus olha para você e para mim feliz, até espantado. Sabe de uma coisa? A tua fé te salvou. Amém, amados? Vamos ficar em pé.